Ele fala sobre a dor de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Paulo expressa sua profunda tristeza pela rejeição de Israel a Cristo, apesar de serem o povo escolhido de Deus. Eu acho que é interessante a gente, já para pavimentar o caminho para esse capítulo, deixando bem claro do que o apóstolo Paulo quer falar aqui no capítulo 9. Sim. O apóstolo Paulo, no seu núcleo do capítulo 9, está falando de judeus, israelitas, nação, povo. É isso que ele está falando no capítulo 9. Obviamente que ele lá, mas a gente vai ver que ele vai colocar os gentios aqui. Né? Mas o apóstolo Paulo está falando dos judeus. Para a gente deixar bem claro. Sim, você está falando para especificar que a mensagem foi para os judeus. Exatamente. Né? Nós já ainda lendo capítulo 9, 10, 11 Romanos, Paulo está tratando com o povo. Sim. Por isso que no início ele estava triste por causa da rejeição. E aí onde entra muitas controvérsias e muito ponto divergente de interpretação. Porque muitos atribuem que isso aqui é para todos. Não é. E não é, ele está falando especificamente para Israel, o povo de Deus. E a gente vai ver, quando a gente vai começar a ler, ele vai ver, ele vai deixar bem claro, tem como dizer que não é. Ele vai deixar bem claro que é como dizer já no início do capítulo. E é bom deixar claro que pode ter sim uma aplicação para a igreja de hoje, porque isso é uma figura. Sim. O Israel de Deus também. Nem todos que hoje se acham povo de Deus também não são. Inclusive ele vai explicar isso lá no capítulo 11, né? Ele vai lembrar do capítulo 11. É o futuro de Israel. Vai falar sobre isso. Mas queira ou não queira, tem uma mensagem para aqueles que não são Israel, judeu da época. Né? Essa mensagem. Não, ele vai colocar aqui nessa salada, ele vai colocar os gentios. Ele não está escolhendo os gentios. Vai dizer, a mensagem primária, quem está aconselhando é o judeu. Isso que você está falando, eu estava meditando em casa também, sabe? Para que fique bem claro que aquela mensagem, realmente, eu estava meditando isso que ele está passando, eu também estava refletindo, que existia uma urgência dessa mensagem naquela época para falar o que de fato é ser povo de Deus. Não é? Aí às vezes dá a impressão que Deus é uma pessoa sem amor, sem sentimento, que escolhe aleatoriamente. E outra coisa que as pessoas às vezes tiram nesse texto é a natureza de Deus, a natureza amorosa de Deus. Tipo assim, como se Deus escolhesse, eu quero você e não quero você, porque eu quero. Isso, aí você fala, Caleb, Deus, ele não dá satisfação a gente. Mas a gente não pode ler um texto tirando a natureza de Deus, que é uma natureza de amor. É a questão de eleição, né? Da eleição. A gente concorda que Deus ele não precisa dar satisfação porque todos estavam condenados. Então Deus escolheu nos amar, ele tem essa soberania, Deus escolheu nos livrar. Não é? É uma escolha dele, é nesse ponto que vem a soberania. Mas eu não enxergo Deus dessa forma, tipo assim, não, eu quero Caio, mas não quero Felipe. Por quê? Porque eu não quero. E você não encaixa isso na Bíblia, você não vê isso, porque Deus ele é movido por amor, porque ele é. E a Bíblia Você aceita que eu morri por não, né? Você aceita que eu morri por não. Isso. Mas é aí que está. Porque assim, esse é o problema de se olhar as escrituras com viés, já com uma visão pré-determinada, causa isso. Porque quando a gente lê as escrituras, acho que fica bem claro, de forma inequívoca, que Jesus morreu por todos. Só que a gente tem uma linha teológica que diz que não. E a morte de Cristo, ela foi limitada. Apenas para aqueles que Deus escolheu salvar. Por quê? Porque você já está com esse viés. Você vai olhar as escrituras, então você lê as escrituras querendo encaixar a escritura no seu viés teológico. E não querendo encaixar a sua teologia nas escrituras. Então tudo que você vai, os cristãos fazem isso aí até qualquer específico da teologia, qualquer um que tem um viés, ele já vai olhar as escrituras já com esse viés. Então, mas aqui está dizendo que Israel já foi da Jacó e Esaú. Então aqui é duas pessoas, ele está falando de indivíduos que não é. Por quê? Porque ele já está olhando para essa lei. Já tem um conceito já pré-determinado. Então tudo que ele vai olhar as escrituras já está com essa lei. Já está com o olhar dele, a exegese dele, já está contaminado. Então por isso que é bom a gente se disciplinar, olhar os textos e tentar aplicar tudo. Claro. Porque até para isso, no momento oportuno, eu vou falar sobre isso. Foi criterioso. A escolha de Deus, ela é criteriosa. Não foi aleatória. Ele sabe por que escolheu Jacó e não Esaú. Ele sabe por que escolheu
Porque ele já previu, né? Isso. Já previu. Ele sabe por que ele escolheu Isaac e não Ismael. Ele sabe por que isso. E aqui, Ele e responde para aqui, isso. quando ele está falando, ele está citando aqui o indivíduo, quando ele está citando o indivíduo como referência de povo, De povo. e não como o indivíduo de fato. É isso que a gente vai ver aqui. E o objetivo dele, a mensagem dele, é tanto que a mensagem dele falou, eu chamo o povo quem é povo. Quem não era povo, ele fez povo. Então o que acontece? Perceba que a intenção de Deus é de para explicar. Eu quero ele, você não queria, mas eu quero. É sempre no sentido de alcançar mais pessoas. E não de reduzir. Não destruir. Não destruir, porque dá uma impressão tipo assim, eu não quero você. Não, Deus ele está dizendo assim, meu amigo, ninguém queria Caio, mas eu quis. E eu escolho, eu decido quem eu quero. Foi nesse sentido, mas perceba que a mensagem da predestinação, que as pessoas falam, é mais no sentido de isso nos dá uma ideia. Não estou dizendo que eles pensam assim, não. É no sentido de exclusão. E aí a gente falou, né, do capítulo passado, quando ele tratou do tema da adoção, né? Quando o apóstolo Paulo trata do tema da adoção no capítulo 8 de Romanos, aquilo tinha um entendimento bastante claro para quem era do convívio, né, de Roma. As pessoas entendiam o que ele estava, os gentios entendiam. Então, aquilo que os gentios ficou bem claro. Então, essa mensagem aqui para os judeus também ficou bem clara. Essa mensagem do capítulo 9. Da mesma forma que no capítulo 8, o termo adoção, a gente já tratou isso no Chico passado. As pessoas, os romanos entenderam o que o apóstolo Paulo está querendo falar. Os judeus também vão entender essa mensagem que o apóstolo está falando no capítulo 9. Claro, claro. Porque a gente, como a gente sempre falou, a gente falou, veja que o apóstolo Paulo sempre vai fazer essa dobradinha. Desde o capítulo 1, Deus e Deus e Jesus. Sempre está colocando isso. Porque essa era a divisão que existia. Só existia judeus e gentios. Então ele vai tratar da divisão que existia, judeus e gentios. Ele sempre vai tratar disso aqui. A cada do Romanos é isso, é um tratado teológico exatamente, dos judeus e gentios. Ele vai aqui não é fugir, tá? Qual é a isso? Aí você tem aquela ideia, né? Eu sou judeu, sou filho de Abraão, né? Recebendo direto da promessa, mas Paulo diz aqui que nem todos que se judeus são judeus de verdade, né? Tem explicação para isso, tem explicação para isso. Ou seja, Todos são. fazer que é crente, né? Exato. Eles podem não ser. E aí, Salomão, fala aí sobre esse versículo 1 ao 5. Leia do 1 ao 5 para a gente. Você quer que eu leia? Por favor. Pronto, do 1 ao 5 vai falar exatamente dessa indignação de Paulo, essa tristeza, né? Que diz assim, irmãos: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-lhe testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Deixa bem claro, deixa os parentes da carne. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Veja só, irmãos. Nesses primeiros versículos, a gente vê a fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo já começa introduzindo a fidelidade de Deus. Quase a adoção de filhos, o culto, a promessa, os conceitos da lei. Ele está falando aqui da fidelidade de Deus com o povo dele. E aí, por que ele está introduzindo? Ele vai ver, quando eu tiver comigo, ele vai ver por que ele está introduzindo a fidelidade de Deus. Porque ele vai dizer, da parte de Deus não houve falha. O problema não está em Deus. Da parte de Deus, ele cumpriu a sua parte. A fidelidade da parte de Deus. Só que o problema está em vocês. E aí ele vai explorar o problema de estar longe de Deus. Sim, sim. Interessante que começa assim, ó. Em Cristo diga a verdade, não minto. Será que Paulo era mentiroso? Com certeza aqui foi um tipo de defesa, porque ele já estava sendo acusado de abandonar, de desqualificar, de jogar para trás toda a promessa de Deus os judeus, os israelitas. E geralmente quem batia para o judeu, né? E o interessante é que ele é tratado como alguém que desprezava a lei, tudo isso. Aí ele refirma que não, é de vocês isso aí, uma promessa, a lei. Tudo isso é de vocês. Não é de outros países, não é de outros, é de vocês fazem parte. Só que o problema é que vocês não entenderam agora a vontade de Deus. Ele lança em rosto isso, dizendo que ele tinha uma tristeza contínua, uma dor no coração, porque ele mesmo queria e desejava ser separado, no original de ser maldito. Anátema.
anátema de Deus por causa deles. Se isso o pudesse ajudar de alguma forma. Olha só a clareza de Paulo. Porque realmente vocês sim eram para ser o povo de Deus. Porque vocês têm a glória dele. E que glória, hein? É o povo eleito direto, né? Direto. De fato, a eleição, exatamente, a eleição aqui, Direta. é isso que ele está tratando. Eu quero. Ele dizia, eu quero, eu vou formar um povo meu. Ele formou esse povo. Deu a lei, deu a forma correta de adorar ele. Boa nação, né? Todo um caminho traçado. Andem. E não andaram. Então vocês estão fora. Agora é engraçado, E né? rejeitaram, né? Não, é engraçado que isso que Jefferson Rejeitaram falou. o Cristo. Rejeitaram. Quando fala de eleitos na Bíblia de Moisés, fala da nação, né? Sempre na Nação, né? Aí é engraçado que quando é para tratar. eleito, sempre eleito, na Bíblia é sempre grupo. Exato. Sempre é coletivo. Embora Deus pode tratar com alguém de forma eleita no sentido de indivíduo, mas o indivíduo está no coletivo. Pois Ou seja, é. o micro, ele sempre está dentro do macro. Pois é. Agora eu acho interessante é que como é que a pessoa pega uma linguagem de Deus sempre para um povo. Porque antes de Cristo, todos os israelitas foram ao encontro de Deus? Não foram. A eleição, Deus entregou a eleição àquele povo. Esse é o meu povo. Mas quem não era povo, Deus apartava logo do meio. Deus separava logo. Quem não era deles. Exatamente para tornar o povo íntegro. Quando o povo se corrompia, Deus tirava do meio do povo. E restaurava o povo. Aí hoje em dia, por que as pessoas associam a eleição a um indivíduo? Não é? A uma pessoa, não, eu sou eleito, você é eleito, sempre que a eleição sempre é relacionada a uma nação, ao povo. É equivocado. Porque eles falam um motivo aqui, ó. A minha tristeza e a minha exposição de colocar no lugar para tentar ajudar vocês é porque vocês são meus parentes segundo a carne, ou seja, são meus parentes de forma humana, de forma terrena. Vocês são meus parentes. E todos esses parentes são israelitas, dos quais esses israelitas é a adoção, é a glória, os concertos, a lei e o culto, que é a forma de adorar. Por tabela, todas as promessas, dos quais esses são o glorioso passado dos patriarcas, como também é a linhagem de Jesus Cristo segundo a forma terrena. Então não é pouca coisa. Então esse versículo 5 termina nisso, porque do quais são o passado glorioso e também Cristo segundo a carne. No caso aqui é bem explicado, muita gente pula esse versículo, principalmente os judeus. Ele está falando aqui é de Cristo segundo a carne, o qual Cristo é sobre todos. Ele é Deus, bendito eternamente. Ele está falando de Cristo. E já entra no versículo 6, né? Que tem essa questão da rejeição.